Olá e bem-vindos ao Leaders in Studio, edição Brasil. Nós viajamos ao redor do mundo, entrevistando top líderes do mercado de TI, para compartilhar com vocês tendências da indústria, histórias inspiradoras e ideias inovadoras. Meu nome é Fábio, eu estou aqui com o Fábio Veras. Ele é presidente do Conselho de Tecnologia e Inovação da FIENG, presidente do Sindicato da Indústria de Software e da Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, o Sindifor. Fábio, boa noite, obrigado. Prazer estar com vocês, com a Avenue Code, uma empresa que orgulha nosso ecossistema de tecnologia. Muito obrigado. A ideia, a gente vai ter algumas perguntas, vamos conversar um pouquinho, então eu vou começar já com a primeira pergunta, né? Como a FIENG apoia, em Minas Gerais, as empresas que estão em busca de soluções tecnológicas inovadoras para conseguir um diferencial competitivo? A FIENG tem alguns projetos muito relevantes e robustos em termos de orçamento, como, por exemplo, o CIT Senai, que é um centro de inovação e tecnologia, com diversos segmentos de atuação dentro do rol da indústria, área de alimentação, eletroeletrônica, automotiva e outros setores, que desenvolve encomendas tecnológicas, trabalha editais de apoio à indústria e também tem um processo de formação profissional para a tecnologia bastante intenso. Muito legal. Bacana. E, na sua opinião, a pandemia acelerou a transformação digital nas empresas e quais setores que foram mais impactados por essa mudança? Olha, eu vejo que a pandemia ela atingiu de maneiras diferentes. O próprio segmento de TI, algumas empresas cresceram muito, outras tiveram desafios, mas no segmento industrial como um todo, o que a gente percebe é que alguns segmentos tiveram mais desafios do que outros. Eu acho que o que é transversal e comum a todos é a perspectiva de uma mudança no modelo mental. Sim. Na dimensão em que se percebe, e a pandemia otimizou essa percepção, de que o ciclo da mudança está cada vez mais curto e, portanto, as pessoas se abriram mais ao entendimento que precisam acelerar alguns processos. Até porque, nos dias de hoje, a gente vai cada vez mais eliminando essa conotação do que é indústria, do que é tecnologia, porque toda empresa tem um grande componente de tecnologia. Hoje, as áreas de TI, de desenvolvimento de grandes indústrias, são muitas vezes maiores do que as próprias empresas de TI e até concorrem pelo profissional desenvolvedor da mesma forma. Então, essa mudança de mindset em benefício da transformação digital, de entender que não apenas produção, mas distribuição podem compor novos modelos de negócio, onde a indústria e o mundo digital se unem para a criação de valor, eu acho que sim, é uma herança de aceleração que a pandemia traz. Bacana, muito legal. E que conselhos você traz da experiência que você tem para essas empresas que estão buscando implementar a transformação digital, né? Por onde elas devem começar? O que é onde que é o caminho para elas começarem? Olha, eu acho que a gente, quando fala das empresas, a gente tem que lembrar que existem empresas de pequeno porte, né? Microempresas, empresas de médio porte, até as empresas mais estruturadas. Então, a primeira questão é ter uma atenção intensa em relação a tendências tecnológicas de mercado e à concorrência. A que movimentos são esses que podem impactar a maneira como a sua empresa se movimenta no mercado. E isso basicamente é uma curiosidade, é um benchmarking, são pesquisas, é você colocar no Google ali para marcar palavras-chave que podem ser referência do seu negócio, empresas concorrentes ou tendências tecnológicas, dependendo do segmento que você atua. Para cada porte de empresa, seja ela de TI ou de outro segmento da indústria, do varejo, do agro, a gente tem características e necessidades que tem muito a ver com o modelo mental do dono, com o momento do sócio fundador. Então, para cada um perfil. Existem desde soluções extremamente robustas, para uma transformação digital mais ampla, que parte também de uma revisão do plano estratégico da empresa, da própria visão do que ela aspira a ser, aonde ela quer chegar, até modelos, digamos assim, mais simples, mas não menos efetivos, como, por exemplo, participar de marketplaces de venda de produtos diretamente, ou a fábrica, a indústria, vender diretamente através de plataformas, o que é um movimento que tem crescido também no Brasil. Falando em transformação digital, na sua opinião,
qual a relevância de um software de gerenciamento para uma empresa em tempos de trabalho remoto, né? O que você vê de desafio? Eu vejo que o tempo do trabalho remoto ou do trabalho híbrido, o remoto e o presencial, ele chegou com força por imperatividade das questões sanitárias e distanciamento social que o Covid trouxe. E as empresas, enfim, tiveram que lidar com isso, especialmente as empresas de software, Sim. as empresas de tecnologia da informação, como tantos outros segmentos. E isso fez com que emergisse de uma maneira muito aguda a necessidade de você gerenciar o trabalho remoto, que antes não era, digamos assim, uma oportunidade de mercado para quem tivesse esse sistema de gestão, desde a perspectiva dos indicadores de performance, do registro de login, do tempo de duração, do tempo de ocupação no desenvolvimento do projeto, né? E não apenas você saber que a pessoa está ali à distância logada, mas acompanhar, inclusive, com sistemas digitais esse co-desenvolvimento do segmento software. Isso é muito especial. E no Brasil a gente tem uma legislação trabalhista extremamente complexa, né? Já aí sexagenária, que traz dificuldades ainda maiores. Então, realmente, um software de gestão do trabalho remoto que atenda às certificações na perspectiva da legislação trabalhista brasileira, ele traz um valor gigante para o mercado que pede isso de maneira muito aguda. Sim. E somando essas necessidades assim, de legislação mesmo, um software que você ainda consiga acompanhar a produtividade, né, a folha de ponta, claro, com a legislação, e entre outras coisas, você acredita que essa solução poderia tornar a empresa mais competitiva no mercado? Não tem dúvida. Muitas empresas de TI, diante da escassez de mão de obra, elas hoje têm que ter fatores novos de atração de talentos, né? Então, não basta você muitas vezes oferecer um salário, a perspectiva de um plano de cargos e salário, de toda uma jornada, do ambiente de trabalho, de ser uma empresa com propósito, que tenha uma contribuição relevante para a sociedade. Tudo isso compõe as variáveis que o profissional de TI busca. E, sem dúvida, na perspectiva especial dos desenvolvedores, mas não apenas eles, você poder gerenciar a produtividade com software de gestão é um upgrade, é uma perspectiva de uma funcionalidade que já existia no mercado, mas produtos que estão aí sendo amadurecidos e cada vez com mais robustez. Então, sem dúvida, que faz bem a competitividade do Brasil essa perspectiva diante da nova realidade social e das relações de trabalho trazida pelo Covid. Sim. E nesse ambiente nesse novo ambiente, né, no Covid e pós-Covid, você acredita que a força de trabalho mesmo, os desenvolvedores e tal, a relação deles com o trabalho vai mudar? Ou vai continuar, a gente vai voltar para um modelo híbrido mais parecido com o que a gente tinha antes da pandemia? Sim, no Sindicato das Indústrias de Software, né, hoje somos 4.800 empresas associadas ao Sindinfo, de todos os portes. Eu converso com CEOs todos os dias e a gente vê as mais diferenciadas visões. E isso depende do perfil da empresa. Se é uma empresa de software, como casa de software, ou se é uma empresa de tecnologia que tem um produto, e isso tudo muda a maneira de lidar com a própria equipe. Então, por exemplo, algumas enxergam a importância de voltar um presencial completo, porque entendem que isso cria e reforça os valores da empresa, os aspectos da cultura que se movimenta com esta relação presencial. A perspectiva de estar ali se relacionando com o supervisor, com o gerente, com o sócio, mostrando o seu valor, mostrando uma atenção. São coisas que o presencial contribui até para uma avaliação da gestão de pessoas, de engajamento, envolvimento, aquele olho no olho. Então, algumas empresas consideram isso importante para que a empresa não perca essa perspectiva, porque senão bastaria um conjunto de freelancers para que se desenvolvesse qualquer solução, e a gente sabe que não é assim no mundo da TI, no mundo do desenvolvimento. Existem outras que admitem o trabalho híbrido, existem terceiras ainda que admitem a possibilidade do trabalho 100% remoto. Agora, de fato, a gente viu um esvaziamento dos escritórios muito intenso, e eu sinto que os empresários ainda estão avaliando cada uma a característica aí da sua empresa,
que futuro é esse que ele vai estabelecer. Alguns tinham colocado que em fevereiro todo mundo voltava, aí veio a Ômicron e postergou isso, mas de fato eu acho que a gente ainda vai conviver com essa questão do vírus aí por pelo menos mais 12 ou 24 meses, com as precauções de máscara, etc. Então, as mudanças ainda estão por vir, né? Mas por serem observadas. Mas a gente vive um mundo onde a gente tem que refinar a nossa capacidade de olhar para onde todo mundo está olhando e enxergar o que ninguém viu, né? Essa é a característica de quem quer fazer a disrupção, de quem quer antecipar cenários. Então, acho que esse mundo está muito em aberto aí em relação ao porvir. Isso trouxe um mercado mais dinâmico, né? Também. Sim, para alguns, né? Como sempre, aos que se adaptam, os que resistem, os que combatem e os que aproveitam como oportunidade para crescer mais. Bacana. Bom, eu acho que foram essas as perguntas que a gente tinha para o Fábio. Muito obrigado, Fábio, por participar. Imagina, Fábio, prazer é todo meu. Foi um prazer a gente conhecer mais sobre a sua carreira, né? A sua trajetória bem brilhante assim de vida e tudo mais e profissional, e a gente agradece demais a sua presença hoje aqui com a gente. E para você que assistiu o Leaders in Studio, fique ligado que a gente vai ter muito mais para vocês em breve. Muito obrigado.